Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa fábula poderosa, uma história que mostra como a clareza e um bom registro podem ser as armas mais fortes contra o caos e a manipulação. Vamos juntos decifrar a sabedoria que vem lá do poço de Enki. E como toda boa lenda, a nossa começa assim, com aquele ar de mistério. Um lugar que parece distante, mas como a gente vai ver, talvez seja bem mais familiar do que se imagina. É uma história que nos convida a entrar num mundo de metáforas que, olha, reflete muito da nossa realidade. Então, o palco dessa história toda é a tal da Fortaleza dos Portões Confusos. Mas calma, não é para imaginar um castelo de pedra, não. Pensa nisso mais como um sistema, sabe? Uma organização inteira que foi projetada para controlar as pessoas através de uma confusão deliberada. Ok, vamos destrinchar isso aqui. Essa é a essência do problema. A questão não é ter regras difíceis, mas sim regras ambíguas. É um ambiente onde a incerteza é a principal ferramenta de poder. Para quem está no comando, é perfeito. Agora, para quem só quer fazer o seu trabalho direito, é um verdadeiro pesadelo. E lá do seu poço, o deus da astúcia, Enki, observava tudo isso. E ele sacou uma coisa fundamental. Aquele caos todo não era um acidente, era fabricado. Ele via claramente como o barulho se sobrepunha à lógica, como as emoções eram usadas como armas e como a verdade virava uma massinha de modelar na mão de alguns. E é no meio dessa bagunça toda que surge o nosso herói. A história se desenvolve nesse embate direto entre duas forças totalmente opostas. De um lado, o sistema caótico da fortaleza. Do outro, a metodologia de um simples escriba. E aqui a gente vê o contraste de um jeito muito claro. De um lado, as táticas do caos, agressivas, instáveis, feitas para desqualificar, para intimidar, para manipular. Do outro lado, uma ação muito simples, quase passiva, mas com uma força absurda. Apenas registrar. O escriba não entrava no jogo do barulho, não. Ele criava um registro dos fatos. E essa frase, olha, resume perfeitamente a filosofia de Enki. O que ela está dizendo, no fundo, é que a confusão tem prazo de validade. O poder do tumulto está na sua natureza passageira, né? Mas a verdade, quando ela é registrada, quando ela é preservada em pedra, ela ganha uma força duradoura que supera qualquer caos. E é aqui que a coisa começa a esquentar. Os poderosos da fortaleza, já bem irritados com os registros do escriba, decidem armar uma cilada para ele. E a arma escolhida é uma que, convenhamos, todo mundo aqui conhece muito bem: uma reunião. A própria atmosfera da reunião já era a armadilha. A gente quase consegue sentir o clima no ar, né? Aquilo não era um encontro para resolver alguma coisa. Era para criar um problema. O ambiente foi todo manipulado para deixar o escriba vulnerável, para intimidar emocionalmente antes mesmo de qualquer um abrir a boca. E aí, as estratégias da armadilha começam a se revelar. Primeiro, emoções exageradas para criar um drama. Depois, aqueles discursos que nunca acusam diretamente, só dão a entender. Tentam inverter a culpa, fazendo parecer que o problema era o registro dos fatos, e não os fatos em si. E então, vem o golpe final. O velho truque. Gente, essa frase é uma obra de arte da manipulação. Ela não apresenta um fato, não faz uma acusação, ela cria uma pressão coletiva baseada em sentimentos vagos. É um jeito de isolar a pessoa, de fazê-la duvidar da própria percepção, sem que uma única prova tenha sido colocada na mesa. Genial, né? Mas é bem no auge da confusão, quando parece que não tem mais saída, que a história dá uma virada espetacular. Enki decide intervir, e não com força bruta, mas com a sua arma preferida, a clareza. Ele introduz um elemento mágico que muda completamente as regras do jogo. E aqui vem o ponto crucial, o jarro das palavras fixas. Que metáfora fantástica para o poder de um registro concreto. De repente, as palavras que antes eram voláteis, que podiam ser negadas ou distorcidas, se tornam permanentes. Cada contradição, cada tentativa de manipulação agora ficava ali, registrada, sólida como uma rocha inegável. E essa imagem fecha a ideia de uma forma brilhante. A manipulação precisa de um ambiente fluido, etéreo, como o vento, sabe? Ela cresce no disse-me-disse. Mas no momento em que as palavras viram rocha, em que os fatos são registrados, a manipulação simplesmente perde o seu poder. Fica difícil manipular o que é concreto. A reunião acaba, com aquele silêncio estranho, aquela paz de quem foi pego no pulo. E a fábula, então, nos entrega sua lição final. Vamos ver o conselho que Enki dá ao escriba. Um conselho que serve para todo mundo. E que conselho, hein?
A proteção de verdade não vem de um muro de tijolos, mas da astúcia, da inteligência de registrar, da disciplina de pensar de forma crítica e da coragem de enxergar as intenções por trás das máscaras e das palavras. A clareza é a maior defesa que existe. Então, para resumir a moral da história de um jeito bem claro, a confusão não é um acidente. Ela serve como um escudo para aqueles que têm medo da transparência. Em contrapartida, a astúcia, a clareza, é o escudo para quem se apoia na verdade. São duas forças em oposição direta. E para fechar, a fábula deixa essa pergunta no ar. É uma provocação para a gente levar para a vida. Em qualquer fortaleza, seja no trabalho ou na vida, o que tem mais força? É o portão confuso que permite a manipulação ou é o registro bem feito que âncora a verdade? A resposta para isso define o tipo de lugar em que se vive. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.